escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, pessoal! Vamos começar a nossa aula? Hoje nós vamos assistir a aula 2, que vai falar sobre a força e a coragem de Davi. Bora lá assistir com a gente. Antes, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Vamos lá. Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos que mais uma vez o Senhor esteja conosco para que a tua palavra possa entrar no nosso coração e possa dar bons frutos, Senhor. Nos protege, nos guia e nos guarda para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. A gente estava vendo que Davi foi ungido para ser o próximo rei. Enquanto esse tempo não chegava, não pense que ele não fazia nada. Davi era pastor de ovelhas e ele tinha muitas responsabilidades, né? Ele não só passeava com as ovelhas, ele tinha que alimentar, proteger, cuidar, né? Ele tinha que saber que elas estavam seguras, que elas não estavam com frio, que elas não estavam com fome. Então ele tinha muitas responsabilidades como pastor. Enquanto ele estava fazendo as coisas do trabalho dele, que envolviam o ser pastor das ovelhinhas, os irmãos dele estavam com o exército, porque ia ter uma guerra e eles estavam se preparando para a guerra que ia começar. Então, quando a gente pega a Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 17, a gente vai ver que tinham os filisteus de um lado e o exército de Israel do outro lado do vale. E eles estavam preparando uma guerra. Do lado dos filisteus, apareceu um guerreiro muito grande, chamado Golias. Esse cara tinha o tamanho de 6 côvados e 1 palmo, tá? Que é isso? Que tamanho, que raio de tamanho é esse? Bom, vamos lá. Alguém aí tem isso aqui? Isso aqui, pessoal, é uma fita métrica. A gente não mede as coisas por côvados e a gente não mede as coisas por palmos. A gente costuma usar o sistema métrico, que é em metros. E a tia vai falar para vocês que tamanho que tinha Golias assim, em metros. A tia é muito grande. Eu meço 1,56 m. Eu sou bem baixinha. Tudo bem, eu não tenho o tamanho do Golias, o gigante, não. Falta bastante. E o Golias, se a gente pegar por essa medida aqui, ele tinha 2,92 m. Pergunta aí pro seu pai, pergunta aí pra sua mãe, pergunta aí pra um adulto qual é o tamanho de 2,92 m e vocês vão ver que é muito grande. Provavelmente é mais ou menos até o teto da casa de vocês. É a altura do chão até o teto, mais ou menos, tá? Então, pessoal, esse era o tamanho do gigante Golias. Mas ele não vinha só de
calça ou bermuda e blusa tal para lutar. Não, ele vinha com uma armadura enorme, um capacete gigante e tudo muito pesado, e vinha com uma lança, né? Ele vinha com uma arma, certo? Para poder lutar. E ele desafiou o exército de Israel, que ele queria lutar contra um homem. Durante 40 dias, Golias desafiava o exército de Israel. Saul, que era o rei, e todos do exército tinham muito medo. Quem era o soldado que ia topar, que ia concordar em lutar com aquele gigante tão grande, tão poderoso, com uma armadura tão grande, tão gigante? Meu Deus! Ele estava desafiando o exército de Israel. Ele estava como se estivesse zombando do Deus de Israel, que era o Deus vivo e verdadeiro. Enquanto isso, lá na casa de Jessé, que era pai de Davi, Jessé chamou Davi e falou assim: filho, faz um favor para mim. Eu queria saber como estão seus irmãos lá no exército. Então, você leva para mim, por favor, esse trigo tostado, uma comidinha legal aqui para eles, né, um agrado. E pega esses 10 queijos, leva para os comandantes. Dá esses queijos para os comandantes e pede para eles trazerem notícia dos seus irmãos, né? Quando Davi chegou perto de Eliabe era o seu irmão, lembra? Né? Um dos seus irmãos. E ele começou a contar para outro soldado lá, eles estavam conversando e eles começaram a comentar sobre o desafio que Golias tinha feito, né? E Davi ouviu. Pensa que Davi ficou quieto? Não, Davi não ficou quieto. Na mesma hora, Davi virou para eles e falou o seguinte: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem que ele pensa que ele é? Diante do Davi falando aquelas coisas, que ele não podia afrontar o exército do Deus verdadeiro e tal, né? Eliabe ficou muito bravo e falou: rapazinho, olha o seu tamanho, você tá vindo aqui para fazer o quê? Você veio aqui bisbilhotar? E nessas, o rei Saul ficou sabendo que Davi tinha se proposto a lutar contra Golias. Mandou chamar Davi, e a hora que o rei Saul viu o Davi, ele virou para Davi e falou: cara, olha o seu tamanho, cara. Você é muito pequeno. Você acha que você vai conseguir lutar contra o Golias? Aí Davi virou para ele e falou assim: rei, é o seguinte, eu vou lutar pelo Deus vivo e verdadeiro. O meu tamanho não vai importar. Até porque Deus já me livrou de um urso e um leão enquanto eu cuidava das minhas ovelhas. Eu já consegui lutar e matar um urso e um leão, que são muito maiores do que eu, né? Então não se preocupe, porque eu vou em nome do Senhor. Eu vou lutar contra o Golias. Aí o rei aceitou e virou para ele e falou assim: então vem aqui que a gente vai colocar uma armadura em você. Imagina, Davi, que estava acostumado a andar com aquelas roupas mais leves, ele era mesmo pequeno, né? Colocou uma armadura super pesada, super pesada. Ele não conseguiu dar nem o primeiro passo, porque era muito pesada a armadura. Então,
Ele virou para o rei e falou: vou tirar essa roupa aqui, que não vai dar certo com essa armadura. As minhas armas vão ser essas aí que vão aparecer para vocês. Davi pegou o seu alforge, Davi pegou o seu, a sua funda e pegou o seu cajado e as suas pedrinhas. Ele escolheu 5 pedrinhas lisinhas, mais ou menos parecidas assim, ó. Pedrinhas lisinhas assim. Acho que não era tão grande assim, mas era uma pedra mais lisa. E lá foi Davi para a batalha. De repente, a hora que ele chegou no lugar certo, ele viu Golias e Golias viu Davi. Imagina, Golias era enorme, tinha uma armadura gigante, tinha uma lança super afiada. Imagina o que Golias pensou quando viu Davi. Esse aí vai ser moleza, esse aí vai ser fácil. Eu vou conseguir derrotar esse cara assim, molezinha, né? Mas Davi virou para Golias e falou o seguinte: você vem contra mim com a sua armadura e com a sua lança. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quem estava do lado de Davi, a principal arma de Davi era o Senhor, né? Era Ele que tudo pode, que tudo faz, né? Que acaba com os nossos medos, os nossos temores. E era esse Deus, esse Senhor maravilhoso que estava ao lado de Davi. E Davi pegou a sua funda, escolheu uma pedrinha lá, colocou na funda, girou e lançou. E uma pedrinha atingiu a testa do gigante Golias, fazendo com que ele, caísse no chão. Davi saiu correndo, pegou a sua espada e matou o gigante Golias e conseguiu derrotar o gigante Golias. Quando os filisteus viram que Davi conseguiu matar Golias, nossa, eles saíram correndo desesperados, com medo de Davi, aquele homem tão pequeno que não tinha aparência de nada, né? E que ninguém dava valor, vamos dizer assim, por causa do tamanho dele. Os filisteus saíram bem correndo e ele passou a ser conhecido como o homem que conseguiu matar e vencer o gigante. Enfim, pessoal, vocês já ouviram aquela expressão que tamanho não é documento? Nem sempre o tamanho ou a aparência é o mais importante, principalmente para Deus. Para Deus isso não é importante. A gente já até aprendeu que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, não é verdade? Então, se a gente for levar isso em consideração, dentro do exército de Israel, Davi seria o último a ser escolhido para poder batalhar contra o gigante Golias. Mas Davi tinha um coração puro e tinha o Deus dos exércitos ao lado dele. Por isso, é bom a gente lembrar que qualquer que seja a nossa dificuldade, qualquer que seja o nosso problema, o tamanho do nosso problema, o tamanho da nossa dificuldade a ser enfrentado pode ser gigante, pode ser muito grande. O Deus dos exércitos é aquele que vai estar sempre ao nosso lado, nos garantindo a melhor solução, né? Nos garantindo que nós seremos vitoriosos em toda e qualquer situação, tá bom? A vitória vem do Senhor, do jeitinho que o Senhor acha que deve ser, tá bom? E eu gostaria de deixar essa palavra hoje com vocês. Criançada,
E não se esqueça de fazer as atividades da sua revista todos os dias durante essa semana, tá bom? Se você por acaso ainda não tem a revista presencial, pode pegar o arquivo para imprimir na descrição desse vídeo, tá? Um beijo e fiquem com Deus!